Olha, Tony, o CRB que ontem tropeçou diante do ABC, né? Empatou por 2-2. E o ponto dessa partida que chama a atenção é que o CRB abriu o placar com o Anselmo Ramon, numa outra grande partida, né? O que o Anselmo Ramon joga é brincadeira, viu? Ontem, mais uma vez, eleito melhor do jogo. Aí o CRB abriu o placar, toma um empate numa falha da zaga, né? Mas também, de certa forma, tem que ver o mérito do atacante do ABC, o Daniel Cruz, que é bom jogador. E ainda no primeiro tempo, o ABC tem um jogador expulso, o Samuel, meio-campista, né? Que praticamente tentou assassinar o Falcão dentro de campo, né? Um golpe de karatê. Aí foi expulso merecidamente. E no início do segundo tempo, o ABC acha um contra-ataque espetacular. O Douglas Esquilo, aquele ex-CSA, faz o gol da virada e o CRB consegue encontrar o resultado. O resultado foi ruim, mas a performance do CRB, o desempenho da equipe foi bom, principalmente no segundo tempo. O CRB mereceu a vitória, não conseguiu fazer os gols que dessem a vitória, garantiu o resultado positivo, mas a equipe criou. Teve duas bolas na trave, uma do Anselmo Ramon e um chute do GG que mais uma vez fez uma ótima partida ontem, jogador diferente, né? A gente percebe um bom nível GG, mas o CRB não conseguiu fazer o gol, e a equipe tem tido dificuldade. Foi assim contra o Bahia, o CRB criou várias oportunidades, não conseguiu marcar. Ontem contra o ABC marcou 2 gols, mas poderia ter marcado pelo menos mais 2 gols. Então o CRB perde essa oportunidade, e agora a equipe vem de 3 jogos sem vencer na Copa do Nordeste e vai para os próximos 3 jogos decisivos. O detalhe que chama a atenção é que a tabela do CRB é um pouco mais suave agora, porque ele vai ter Juazeirense no Rei Pelé, Náutico fora e encerra contra o Altos no Rei Pelé. É uma sequência que dá para fazer 9 pontos, ou no pior das hipóteses, 7 pontos, 2 vitórias em casa e um empate contra o Náutico, e aí garantia a classificação. Agora, o CRB ele pensa um pouco mais alto nessa primeira fase da Copa do Nordeste, porque o objetivo do CRB, claro, é se classificar não só entre os 4, mas se classificar também em primeiro ou no máximo em segundo, para ter a vantagem de mandar o duelo do mata-mata ao lado da sua torcida no estádio Rei Pelé, já que é jogo único. Então é essa possibilidade. O CRB tem 8 pontos hoje, ganhando os 3 jogos certamente terminará em primeiro ou em segundo, até porque o grupo A ele é um grupo muito embolado. O Sport tem 10 pontos e o CRB é o quarto com 8 pontos, né? Então tá todo mundo embolado. Acima do CRB tem o Vitória e o River, mas todo mundo ali pode terminar em primeiro ou em segundo. Faltando 3 rodadas, tem muita coisa para acontecer. Agora, em relação ontem, o Jorginho teve uma lesão, não conseguiu ser relacionado, ficou de fora. O Jorginho vai ser avaliado amanhã pelo departamento médico do CRB para saber se ele vai ter condições de ir a campo no sábado contra o Muricy. Ou aí, se der para ir a campo contra o Muricy, aí ele fica resguardado para o jogo de terça-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético no estádio Rei Pelé. O CRB que hoje anunciou mais uma contratação, o atacante jovem João Neto da equipe do Fluminense, jogador formado pelas categorias de base do Fluminense. É um jogador jovem de 20 anos, atuou no Campeonato Carioca, né? Nesse ano, já no começo do ano, fez até 2 gols, deu uma assistência. O Fluminense, já que o Fluminense só começou a utilizar a equipe principal ao longo do andamento da Taça Guanabara, o início dos primeiros jogos o Fluminense utilizou a base, e aí o João Neto foi utilizado com maior frequência. Então o CRB traz esse jogador para tentar melhorar um pouco o setor de ataque, já que hoje está claro que os únicos jogadores que estão rendendo no setor de ataque do CRB é o Anselmo Ramon e o Léo Pereira. O Mike caiu muito de rendimento, o Facundo Labandeira não consegue entrar bem, o Alexander Dias, que é o atacante argentino, ainda não conseguiu entrar no ritmo de adaptação. É claro que com esse jogador a gente tem que ter um pouco mais de paciência, que é um jogador que vem do futebol argentino, estava adaptado a um jeito de jogar com a equipe anterior e vem para o CRB com outro estilo de jogo. Agora, teve um ponto positivo ontem no time do CRB, que foi a entrada do Caio César.
A volante que entrou muito bem, fez um belo gol de empate, deu uma outra dinâmica ao jogo, e o que chama a atenção é que ele estava desde novembro sem atuar, e entrou muito à vontade ontem no jogo. É claro que o CRB estava com um a mais, exercia um poder de pressão muito grande em relação ao ABC. O ABC estava correndo atrás da bola o tempo todo, mas o Caio César conseguiu entrar e corresponder à altura. Acredito até que é um jogador que, quando for ganhando mais ritmo de jogo, deve brigar de forma acirrada por uma posição nesse meio campo do CRB, ali com o Rômulo, com o jogador João Pedro. Enfim, é uma boa opção que o técnico Daniel Paulista ganha para a sequência da competição. Agora um detalhe, o João Neto, o jogador que o CRB traz do Fluminense por empréstimo, ele não pode jogar no Campeonato Alagoano, só lembrando isso, mas ele pode atuar na sequência da Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil. Inclusive, ele teve o nome publicado nesta quinta-feira no bid da CBF, viu, Tony? Muito bem. André Ávila, você fez o jogo ontem, jogão mesmo. Realmente, o que o Alan trouxe aí realmente foi um bom jogo aí, lógico. Primeiro tempo de igual para igual. Segundo tempo deu uma queda porque a equipe do ABC acabou sendo um jogador expulso. E aí a equipe do CRB começou e tomou conta do jogo. Porém, nenhum contra-ataque levou um gol mortal por ali, né? E lembrando também que a equipe do Galo continua no G4 do Grupo A. Até agora passamos mais de 45 minutos do segundo tempo. Botafogo 1, Fortaleza também 1. Esse jogo que interessa aí para a equipe do Galo. O jogo ontem, a expectativa, a gente falava na transmissão, que era de um ABC que saísse mais para o ataque pela necessidade de vencer. Não venceu na competição ainda, não venceu dentro de casa ainda, e o ritmo do primeiro tempo foi muito alto, tanto do ABC quanto do CRB, inclusive um jogo de trocação de transições, e eles ofereciam espaço. A equipe do ABC com muita velocidade, mas sem eficiência no último passe, e o CRB forçando muito a bola longa, principalmente quando chegava na intermediária. Então foi esse jogo de trocação nas transições. E aí no gol do CRB, por curiosidade, o CRB estava com um a menos, e o Hereda estava fora, e aí vem o avanço do Fábio Alemão e um erro de marcação da equipe do ABC. Eu acredito que, e eu falei isso ontem na transmissão, eu acredito que o ABC, quando viu o Hereda fora, viu que dava para apertar mais e adiantar suas linhas, só que foi todo mundo desconectado. E um dos zagueiros teve que sair para fazer a marcação no Fábio Alemão, e quando ele sai, é quando o Anselmo Ramon, de forma muito inteligente, ele finge que vai para trás e dá o passo para frente. Quando o zagueiro olha, já não tem como mais pegar o Anselmo Ramon e fazer, obviamente, a obstrução. E depois o CRB começa a mandar no jogo, começa a controlar as ações e toma um gol em uma falha defensiva de posicionamento. É óbvio que teve também as valências do time do ABC, que tocou muito rápido a bola do lado esquerdo, fez o cruzamento, e o Daniel Cruz, ele faz o gol no meio de dois defensores, e aí já demonstra que tinha alguma coisa errada. E aos 43 o Samuel é expulso. Então foi um primeiro tempo muito corrido, como eu disse, o nível de intensidade muito alto, e quando é expulso o jogador do ABC, eu esperava, pelo menos na segunda etapa, algumas modificações mais ousadas do técnico Daniel Paulista, que não aconteceu. Ele tirou um volante por um volante, que foi justamente a entrada do Caio César, que foi bem no jogo. Mas para mim, eu vou repetir o que eu falei ontem, você jogar com um jogador a mais, tendo a obrigação apenas de atacar e ter a bola, é muito mais fácil do que você só se defender ou jogar no 11 contra 11. Então eu prefiro ver o Caio César em outra circunstância, para aí a gente também fazer uma avaliação mais aprofundada. E o segundo tempo começa com o CRB lá em cima, bola na trave, sendo agressivo, adiantando as linhas, fazendo o pé de pressiona, e em um descuido, que para mim foi displicência na marcação, porque o pé de pressiona não foi feito com mais agressividade, o ABC faz o gol na única bola que teve no segundo tempo. E aí vai só o CRB no defesa contra-ataque, consegue fazer o gol e criou muitas chances. O Alan citou e criou muitas chances. O CRB não foi eficiente. Quando teve a chance, inclusive, as mudanças do Daniel Paulista depois surtiram efeito, porque alargou o campo, começou a quebrar o balanço defensivo do ABC, que estava muito consistente na marcação. O CRB começou a trocar passes rápidos dos lados do campo para fazer o jogo centralizado depois com o Anselmo Ramon. Inclusive o gol do Caio foi dessa maneira, mas o CRB não foi eficiente. Para mim, merecia vencer, pelo que conseguiu produzir, pelo que conseguiu criar de situações claras de gol, inclusive. Então foi uma perda de 2 pontos. O CRB poderia vencer, a equipe do ABC, para mim, era favorito e fica com 1 ponto agora, mas eu acredito que dê para classificar. São 2 jogos, entre aspas, mais tranquilos dentro de casa, e um jogo fora contra o Náutico, mas ontem
O CRB, como o Vidalan falou no destaque, e eu concordo, o nível de atuação não foi o mesmo dos outros jogos e, principalmente, mostrou que tem algumas deficiências. E algumas deficiências são justamente entre linhas. A equipe do CRB, ao atacar, ela desconecta um pouco. Quando pega um time mais eficiente e rápido na transição, como foi o ABC, que não foi tão eficiente assim, o CRB sofre um pouco. Mas eu ainda continuo com a mesma ideia de que vai classificar. Mas tem que dar uma melhorada porque o nível de atuação tá caindo. Caiu na Copa do Nordeste, caiu no Campeonato Alagoano também. E de momento, o placar do jogo Fortaleza e Botafogo da Paraíba é bom para o CRB. Tá 1-1 o jogo, tá quase 90 minutos, já 83 minutos, 85 minutos, 1-1 a partida, que é bom para o CRB, porque o CRB permanece no G4 na 4ª colocação. Muito bem, Viderlan Araújo. Tony, essa situação do CRB que eu destaquei, é uma situação que o Moraes já tinha observado na semana passada. Ele falava aqui sobre essa quantidade de partidas, né? Essa semana passada, não, essa semana, né? Ele falou sobre essa questão dos jogos, né? CSA o CRB que veio de uma derrota para o Bahia, perdeu para a equipe do Asa e ontem empatou com o ABC. Era um jogo, claro, que algumas pessoas, não todo mundo, colocava o CRB como favorito, mas algumas pessoas colocavam o CRB como favorito. E com bola rolando, acompanhando o que disse agora quem comentou o jogo, o André, e vendo os lances da partida, nós vimos que o CRB teve bola na trave com o Anselmo Ramon, que afinal é impressionante, né? Quando o Anselmo ele tem uma capacidade objetiva e uma qualidade na finalização. Quando chega nele a bola, quando ele não participa do jogo, na parte ofensiva, ele ajuda também servindo os companheiros, né, o Anselmo. E das oportunidades que ele teve, a finalização depois do cruzamento do Alemão, muito difícil aquele tipo de finalização para colocar o CRB em vantagem. No segundo tempo ele ainda meteu uma bola na trave. Mas falando realmente de elenco para elenco, do CRB para o ABC, sabemos que o CRB tem mais time. Ou pelo menos um maior investimento e uma maior capacidade de ter no banco de reservas peças para mudar um cenário de uma partida. E o resultado de 2-2 para mim é um resultado que deixa o CRB em uma posição muito aquém, mas muito aquém daquilo que eu esperava do CRB no rendimento na Copa do Nordeste. Precisamos ser honestos, senhores. Aquela pompa toda criada no início da temporada de que o CRB estava fazendo bons jogos e de fato estava fazendo boas partidas, sim. Mas esses últimos 3 jogos do CRB são 3 jogos que para nós deixam, ou pelo menos para mim, uma luz aí muito de alerta, né, nessa situação em termos de qualidade de elenco do CRB. O que vi do CRB alternativo contra o Asa no sábado, agregada a essa apresentação contra o ABC e ouvindo o depoimento também de quem acompanhou o jogo minuciosamente, que é o nosso comentarista André Áviles, eu vou dizer uma coisa para os senhores. O CRB começa a entrar em um momento que é preocupante para as competições na sequência, principalmente quando se fala de Série B e obrigatoriedade de acesso. Coisa que eu sempre debato aqui com os senhores e vejo que vai ser realmente um grande desafio. A CBF já divulgou os jogos iniciais da Série B. E tem o Santos na penúltima rodada de uma competição. Então vamos imaginar que essa liga, por exemplo, demore a ser dada e que de repente numa Série B o CRB demore também a alcançar os resultados com o que tem nas mãos. Se a diretoria vai contratar, se a diretoria vai buscar algumas contratações, o certo é o seguinte: para mim, faço essa avaliação em cima de alguns resultados que vou mencionar aqui. Empate com 13. Derrota para o Bahia é um resultado normal em termos de disputa. O Bahia está aí com uma campanha fantástica na Copa do Nordeste. Mas derrota para o Asa pela forma como foi e o empate de ontem para a equipe do ABC, com a equipe do ABC, depois de ter sofrido uma virada com um atleta a mais, cabe sim algumas observações sobre essa qualidade da equipe do CRB, do coletivo do CRB, não do time, dos 11 iniciais, mas do coletivo do CRB. É verdade. Jorge Moraes comentando também sobre a situação do Clube de Regatas Brasil, hein, Jorge?
Eu tenho uma filha que é formada em educação física e ela é personal trainer. Ela disse para mim o seguinte, que o esporte mais injusto, se ela quer usar essa palavra, mas o esporte que você não pode acreditar e tudo que você pensa vai acontecer é o futebol. Ela diz o seguinte, se você nada mais rápido do que todo mundo, você chega em primeiro. Se você coloca mais bola na cesta do adversário, você ganha a partida de basquete. Se você corre mais do que todo mundo, você chega em primeiro lugar. E por aí vai. Agora o futebol, você chuta 20 bolas no gol e a bola não entra. Aí o adversário chuta uma bola e a bola entra e você perde o jogo. Por isso que o futebol não é tão confiável assim em relação a resultado. E por que é que eu estou dizendo isso, que são palavras dela? É que o CRB, nesse grupo que ele está enfrentando, era para ele estar em primeiro lugar, sobrando. Porque os dois jogos mais complicados para o CRB era contra o Fortaleza, quando o CRB fez 1-0 e no segundo tempo não deu um chute a gol, foi a pressão do Fortaleza o tempo todo que o CRB ganhou o jogo. Então o CRB não era favorito, era um resultado normal, a vitória ou a derrota, e o CRB ganhou. Aí veio o jogo contra o Bahia, a situação era a mesma. O CRB terminou jogando melhor novamente, o jogo todo praticamente, e perdeu para o Bahia por 1-0. Por quê? Porque o Bahia é um time de estrutura, de Série A e tudo mais, a exemplo do Fortaleza. Então o CRB ganhou do Fortaleza, perdeu para o Bahia. Poderia até ter vencido os dois jogos ou ter perdido os dois jogos. Agora, o que ele não podia era exatamente, por exemplo, empatar agora contra o ABC. Para mim, ele era favorito em todos os outros jogos dessa primeira fase da Copa do Nordeste. E deveria vencer todos os seus jogos. Mas como o futebol nem sempre o favorito, o melhor ganha, pelo exemplo que eu dei agora, então o CRB perdeu uma grande oportunidade de vencer ontem o time do ABC, mereceu vencer, com um jogador a mais desde o primeiro tempo e não conseguiu sair com a vitória. Mesmo que eu entenda e concordo com o André, quando ele diz que o CRB vai se classificar, e vai se classificar, sem dúvida nenhuma, porque ele é favorito contra os dois adversários que tem pela frente. Agora, se vai ser o ingrato futebol que vai entrar em campo, eu não tenho como afirmar, mas que ele é favorito para ficar com uma vaga.